A verdade é que a ansiedade não começou com o coronavírus, a ansiedade já vem de um bom tempo. E, infelizmente, quando acabar o coronavírus, quando acabar o negócio de pandemia, infelizmente ainda vai se estender, porque é algo que acompanha a humanidade ao longo dos anos. Eu tenho percebido que a 10 pedidos de oração que eu tenho recebido, a média de 4 a 5 casos ser de ansiedade, de pânico, de aflição devido ao coronavírus ou outros fatores que muitas vezes não são sabidos pela pessoa. Uma médica chegou para mim numa postagem que eu fiz e deixou bem claro, falou: pastor, eu tenho atendido mais pessoas com sintomas de pânico, com sintomas de aflição, com sintomas de medo, de ansiedade, do que os próprios sintomas do coronavírus. É incontestável que o coronavírus ele tem um poder de transmissão muito grande, mas nós não podemos esquecer de uma triste realidade, em que a transmissão do pânico também tem sido muito rápida. A transmissão do pânico também tem sido muito alta. O pânico tem se transmitido, às vezes, eu arrisco a dizer, às vezes até mais do que o próprio coronavírus. Eu costumo falar em que às vezes uma conversa no WhatsApp pode gerar um pânico na pessoa. Eu costumo falar que às vezes um áudio, uma imagem que chega no celular de uma pessoa pode gerar o pânico para alguém. O que eu tenho percebido é que pessoas estão passando por desespero, pessoas estão passando noites sem dormir, pessoas estão com sintomas depressivos, pessoas estão com taquicardia, pessoas estão com sintomas, passando aflição devido a tudo que tem acontecido na nossa sociedade. E isso eu não estou condenando a ansiedade, muito menos condenando alguém que esteja passando por isso. Eu estou apenas constatando uma realidade em que muitas pessoas estão ansiosas. E estão ansiosas porque são pessoas, estão ansiosas porque são seres humanos e têm emoções, e têm pensamentos, e têm seus sentimentos, e têm os seus medos. Você está assim porque você é ser humano. Eu não estou lhe condenando por isso. Eu quero dizer que grandes homens na Bíblia passaram por um momento de ansiedade. Davi foi um deles, Elias foi um deles, José foi um deles, Jó, com toda a sua paciência, também foi um deles. O próprio apóstolo Pedro foi um desses, passou por um momento de ansiedade. Então não permita em que essa ansiedade venha a ser uma possibilidade do inimigo botar uma semente de mentira no seu coração para dizer que você é menos crente. Eu quero te dizer em que a ansiedade não te torna menos crente, apenas te torna vulnerável. Porque a ansiedade é uma porta de entrada em que quando essa porta é aberta, vem alguns sentimentos ruins, vem alguns pensamentos ruins. E é por isso que eu quero, de forma bíblica, que é o meu compromisso com Deus e com você, em apenas falar na Bíblia que nós podemos sim vencer essa ansiedade. Eu aprendo que a ansiedade é a apreensão entre o agora e depois. A ansiedade é sempre para algo que pode acontecer, é sempre para algo para frente. Por isso que Jesus chega e ele fala em Mateus capítulo 6, versículo 25 e 34, ao 34. Ele chega e fala: não andeis ansiosos pela vossa vida quanto ao que haveis de comer ou beber, ou seja, algo para o futuro. Ele fala: não andeis ansiosos pelo dia de amanhã, ou seja, a ansiedade é sempre para algo que pode acontecer, é sempre para algo que vai acontecer no futuro. Então, nós temos que blindar a nossa ansiedade por isso, porque sempre é algo que vai acontecer, algo para o futuro, algo que pode acontecer, uma mera possibilidade. A ansiedade também esconde a verdadeira causa do problema. Há situações que você não sabe por que está ansioso, apenas você está ansioso, você não sabe o motivo, você apenas está sentindo um negócio ruim, você apenas está sentindo ansiedade. Por isso que é necessário, às vezes, você parar e saber, meditar a causa da irritação, a causa dessa ansiedade. O problema é que muitas vezes nós queremos conhecer tudo, às vezes nós queremos conhecer muita coisa e nós não queremos nos conhecer. E nós precisamos parar, refletir o que está nos gerando, o que está fazendo com que nós possamos viver em ansiedade. Nós temos que entender isso, nós precisamos nos conhecer. E quando nós começamos a nos conhecer, nós olhamos na palavra, em Lucas capítulo 10, versículo 19, quando você começa a meditar e querendo se conhecer na palavra, você vê em que o Senhor te deu autoridade para pisar em serpentes e escorpiões e mal algum fazer para você. E uma coisa que eu guardo no meu coração é que o Senhor me guarda, que o Senhor me protege, que o Senhor também te protege. Outra coisa que eu aprendo sobre a ansiedade é que a ansiedade controla o nosso foco e não resolve nada. Você, com a sua ansiedade, infelizmente, você não consegue resolver absolutamente nada. Se a ansiedade resolvesse meus problemas, eu ia querer ficar ansioso. Mas eu quero te dizer uma coisa, com a sua ansiedade, você não vai resolver absolutamente nada. Billy Graham, um grande homem de Deus,
Abre aspas, ele disse: a ansiedade é o resultado natural de centralizar nossas esperanças em qualquer coisa menor do que Deus e do que a sua vontade para nós. Ou seja, o que ele está falando? Quando nós estamos ansiosos por algo, o nosso Deus é maior do que isso. Então é isso que está te gerando ansiedade. Eu quero te dizer que o teu Deus é muito maior do que isso. Viver sem ansiedade não é viver com irresponsabilidade. Nós conseguimos sim viver com responsabilidade e blindar a ansiedade de forma que nós não possamos viver ansiosos. Outra coisa que eu aprendo é que a ansiedade nos leva a atitudes desesperadas. Isso pode gerar mais problema. Toda vez que você age de uma forma baseada nas emoções, sob fortes emoções, você tem uma grande possibilidade de falar o que não deve, de fazer o que não deve, de pensar o que não deve e muitas vezes sentir o que Deus não quer que você sinta. Outra coisa que eu aprendo sobre a ansiedade é que a ansiedade rouba a nossa alegria. A alegria está relacionada ao que você vive, não ao que você tem. Muitas pessoas ricas, milionárias, estão ansiosas. Eu quero te dizer que não é pelo que você tem que vai definir se você tem ansiedade ou não. Mas no momento que você começa a buscar em Deus algo que possa te sustentar, algo que possa te dar paz, você começa a sentir coisas maravilhosas da parte do Senhor para a sua vida. Agora, tentando fazer algumas aplicações bíblicas sobre o assunto, eu aprendo que o nosso relacionamento com Deus tem que ser por meio da fé e não por meio da ansiedade. Não deve haver espaço para ansiedade na nossa vida, porque a fé sempre nos leva a crer que Deus vai fazer algo ao nosso favor, que Deus vai fazer algo de forma especial para o seu povo. Eu aprendo em Jó, capítulo 19, versículo 25, que Jó, no ambiente de dúvida, no ambiente de tanto sofrimento, ele tinha uma certeza apenas. Ele chega e fala: eu sei que meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Ele tem uma certeza óbvia que o Senhor vai fazer algo. E eu percebo também em que o salmista chega em Salmo 121, ele fala: eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? A fé nos leva a crer que Deus vai fazer algo. Uma outra coisa que eu aprendo sobre a fé é que a fé promove a paz. A fé promove a paz e não é qualquer paz, é uma paz que excede todo entendimento. É por isso que chega em Filipenses capítulo 4, versículo 6 e 7, Paulo numa prisão, sabendo que ia ser morto, ele chega e faz uma carta da alegria. E ele chega e fala: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentei os seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes, o coração e a mente, em Cristo Jesus. Não é uma paz circunstancial, não é uma paz pelo que você tem, mas é uma paz interior plena que nós não conseguimos entender. Por isso que chega Jesus em João capítulo 14, versículo 27, ele fala: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Há um lugar de fé, e isso eu creio, em que a força da ansiedade não consegue nos atacar. E esse lugar só é acessível quando nós temos a fé em Deus. Eu aprendo na Bíblia em que quando a Bíblia fala de problema, também fala de problemas internos. Eu creio sim que há momentos difíceis, que há momentos de tribulação. Jesus mesmo falou: no mundo tereis aflições, mas ele também falou: tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. George Miller, um pastor do século XIX, ele que cuidou de quase 10 mil crianças, ele chegou a algo e falou algo muito interessante. Abre aspas: onde começa a fé, a ansiedade termina. Onde começa a ansiedade, a fé termina. Eu quero te convidar a anular a ansiedade buscando a presença do Senhor de uma forma extraordinária. Eu venho na contramão do que muitas coisas que você tem ouvido. Eu venho aqui tentar promover a paz no seu coração. E não é qualquer paz, é a paz que excede todo entendimento. Eu finalizo esse pensamento com uma passagem bíblica, que é a palavra de Deus, que é muito viva e eficaz. Ela fala a palavra no Salmo 125, verso 1. Os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Eu creio que você, na presença do Senhor, você é mais que vitorioso. O meu convite é que você anule essa ansiedade, que você comece a edificar a sua fé, porque o nosso Deus é poderoso, o seu Deus é poderoso e Ele estará contigo todos os dias até a consumação dos séculos. Fica na paz, que Deus te abençoe poderosamente.